Bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui hoje com colegas e convidados muito especiais. Hoje estamos aqui também com o presidente do CEDEMP, que é o colégio de todas as escolas e fundações institucionais do Ministério Público brasileiro, para discutir um assunto muito interessante e que interessa a todos, membros, servidores e colaboradores do Ministério Público brasileiro, que é a estratégia dos projetos e o maravilhoso Prêmio Inovare, que orgulha a todos nós que participamos. E para falar um pouquinho do Prêmio Inovare do ano de 22, eu primeiro vou convidar o presidente do CEDEMP para fazer a abertura e depois vou passar para a coordenadora da estratégia aqui dos projetos do Rio Grande do Sul e para o Marcelo Bertuol, que faz parte aqui dos colaboradores do Prêmio Inovare, e para a Raquel, que coordena o Inovare e o Prêmio Inovare há 19 anos, ela nos contou há pouco, e para que eles juntos nos tragam um pouquinho da desmitificação do que é participar do Prêmio Inovare. Qual é o objetivo, como se pode, como se pretende participar. Dr. Eduardo Cambi é o presidente do CEDEMP, como eu disse, do Colégio das Escolas Institucionais do Ministério Público Brasileiro, é promotor no Paraná. Seja bem-vindo. Bom dia, Marta. Bom dia, colegas do Rio Grande do Sul e do Brasil, do Ministério Público Brasileiro que nos assistem. Primeiro, quero fazer um agradecimento especial ao CEAF do Rio Grande do Sul, na pessoa, primeiro, do Procurador-Geral, Dr. Marcelo Lemos Dornelles, que é um dos grandes líderes do Ministério Público Nacional e que teve a coragem de colocar à frente dessa importante instituição a colega Marta Silva Beltrame, que tem uma longa trajetória no Ministério Público Brasileiro e de quem eu tive a felicidade de trabalhar no Conselho Nacional do Ministério Público e de ter criado essa amizade de longa data. Então, é uma honra para mim estar no Rio Grande do Sul, ou estar aqui no Paraná, mas nesse evento do Rio Grande do Sul, que é um evento que se torna um evento brasileiro, na medida em que o CEDEMP e a ENAMP encampam este evento. A nossa filosofia de trabalho é fortalecer o Ministério Público brasileiro por intermédio das ações de educação, e o Rio Grande do Sul é um parceiro desse projeto nacional. Ao mesmo tempo, também quero cumprimentar a colega Janine Borges Soares, que é coordenadora do Escritório de Gestão Estratégica e Projetos. O Rio Grande do Sul é uma grande escola na área de inovação, não é à toa que tem ganho historicamente muitos prêmios do CNMP e também do Inovare. E também cumprimentar o Marcelo Lima Mertuol e a doutora palestrante Raquel, que são parte do Instituto Inovare, que há muitos anos vem dando uma enorme contribuição para o sistema de justiça. A pretensão de qualquer educador que queira ir além daquilo que já foi criado é a inovação. Os tempos mudam, nós vivemos numa velocidade acelerada de mudanças e a inovação se impõe para a ressignificação do nosso trabalho. E o Inovare cumpre essa missão com os seus consultores, com aqueles que avaliam os projetos, que são sempre pessoas de altíssimo gabarito e que, nesses anos todos, muito tem contribuído para a evolução não só do direito, mas para a melhor aplicação do direito pelo sistema de justiça. Então, eu quero enaltecer essa iniciativa do Rio Grande do Sul, que está à frente desses projetos inovadores, e dizer que o CEDEMP e a ENAMP são parceiros da inovação no Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado, Marta. Eu é que agradeço aqui a presença do Cambi e passo a palavra de imediato para a nossa mediadora, doutora Janine, para que ela faça a condução dos trabalhos.
Bom, então, bom dia a todos. Eu começo agradecendo a presença do Dr. Eduardo aqui no nosso evento. Acho muito significativa a sua presença, porque ela é uma demonstração de que a gente pode e deve agir de uma forma alinhada a nível nacional, porque o nosso objetivo é o mesmo, que é impactar a sociedade, que é atuar mais próximo da sociedade, que é gerar valor, né, do Ministério Público junto àqueles para os quais a gente trabalha. Então, a sua presença é muito importante. Eu tenho um carinho especial pelo Paraná. Tenho uma grande colega que trabalha comigo na área de fundações privadas, a Karina Faria, e já até avisei para ela que o senhor estava aqui. Para nós é uma grande honra. Espero que seja a primeira experiência de muitas nesse sentido. Então, muito obrigada mesmo. Tem uma representação muito importante. Eu quero agradecer também a presença da Raquel Kishf, espero que seja assim o nome, que é a coordenadora do Prêmio Inovari, que está falando conosco lá do Rio de Janeiro, que é também um estado muito querido nosso, que tem um trabalho maravilhoso em vários setores e tem muitas vitórias e muitos problemas também, né? Precisa muito do Ministério Público. Então, a sua presença, especialmente também por ser de outro estado, também demonstra que a gente tem essa possibilidade. E a pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, mas alguns ganhos, né? E um deles foi justamente melhorar esse nosso relacionamento interestadual e nacional, né? Nos aproximou, nos distanciou, né? Tivemos perdas, mas também nos aproximamos de uma certa forma. Então, Rio de Janeiro está conosco, e Inovari está conosco não só no Rio Grande do Sul, mas no Rio de Janeiro. Isso tem uma representação importante também, que acho que a gente deve valorizar e referir. Então, seja muito bem-vinda e também espero que isso seja ampliado, né? E temos aqui o Marcelo, nosso consultor do Inovar do Rio Grande do Sul, que já estamos com um relacionamento mais próximo, temos conversado bastante e temos buscado trabalhar juntos para melhorar a adesão ao Prêmio Inovari, que é um prêmio muito importante para a sociedade, para o Inovari, para o Ministério Público, para o Judiciário, para a Defensoria Pública. Então, a nossa ideia, né, começamos com conversas informais e terminamos aqui e estamos crescendo, né? Veja bem que nós começamos sozinhos e já estamos com um grupo aqui em Rio de Janeiro, CEDEM, FENAMP, né? Estamos crescendo. Então, acho que a nossa conversa realmente está frutificando, mas a nossa divulgação e a nossa mídia, esse evento hoje, a gente tem que lembrar, eu sempre falo isso, né? O nosso objetivo, sim, é dar mídia para o Inovari, mas não é esse o objetivo principal. O objetivo principal é que, dando visibilidade ao Inovari, fomentando que os colegas, que o Ministério Público se inscreva, participe do Inovari, nós estamos fomentando que as pessoas façam projetos e que esses projetos impactem a sociedade. Nós queremos, na verdade, gerar valor para a sociedade. Nós queremos fazer sentido para a sociedade. O Ministério Público quer fazer sentido para a sociedade, o Inovari quer fazer sentido para a sociedade precisa de nós. Então, acho que esse é o nosso ponto de convergência, né? E é um ponto importante. Então, isso é o que a gente objetiva, né? Nós temos aqui também, eu vou referir o Jacó, nosso parceiro do escritório de projetos, tem uma trajetória longa no Ministério Público em gestão estratégica e projetos, e depois ele vai sentar um pouquinho aqui com a gente, ele nem sabia, mas ele vai, que tem já experiência, expertise, e está me ajudando muito no escritório dos projetos, né? Com essa ideia de buscar, não digo transformar a sociedade, porque é uma palavra muito forte, mas cada pequena transformação, né? Cada sementinha que a gente planta, cada relação que a gente cria, tem uma grande importância. Então, vamos passo a passo e já estamos avançando, né, Marcelo? Obrigada, Marta, por mais uma vez nos dar esse espaço. E obrigada a todos vocês. Marcelo? Bom, então, bom dia a todos. É um prazer retornar ao Ministério Público, à CEAF, a esse espaço aqui. Marta, eu te agradeço de novo, o convite da Janine também. E a ideia é essa, a gente conversar um pouquinho sobre o Inovari, conhecer a história do Inovari, como funciona a inscrição, como funciona a visita, desmistificar um pouco o que esse projeto precisa ter para estar no Inovari, né? E a gente conseguir que quanto mais projetos inscritos, esses projetos sejam mais conhecidos e também replicados, né, no nosso Brasil afora aí, que essa é a maior intenção do Inovari. Então, espero que a gente tenha um bate-papo bem tranquilo, bem leve, como sei que será, né, para a gente conseguir fomentar, encorajar e que tenhamos, ao final disso, mais inscrições
do Ministério Público no Inovare. Muito obrigada. Eu gostaria de inicialmente fazer uma saudação especial à doutora Marta e à doutora Janine, que me honraram muito com esse convite. Todos nós da organização do Inovare ficamos muito felizes com a oportunidade primeiro, de estar presente aqui no Ministério Público, que foi a entidade premiada no ano passado. E também por ter essa oportunidade mesmo, esse cenário para divulgar como funciona, né, o Prêmio Inovare e desmistificar um pouco como é que é a participação. Vocês vão ver que, ao final da minha fala, é tudo bem simples. Então, eu faço aqui uma saudação especial à doutora Marta, à doutora Janine e ao doutor Eduardo Augusto, prazer em conhecê-lo. E também faço uma saudação especial ao doutor Marcelo, um querido amigo de muitos anos. Nossa troca de ideias é muito rica ao longo desses 19 anos de trabalho. Nós sempre conversamos sobre as práticas e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com ele também. E eu já vou começar a minha fala, mas antes eu também queria fazer uma saudação à doutora Ana Luísa Domingues de Souza, que através do chat nos deu bom dia, e é a nossa querida premiada do ano passado. Então, a doutora Ana Luísa, um grande abraço e um prazer saber que a senhora está aqui conosco. Eu estruturei aqui a minha fala em 2 momentos. No primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do Prêmio Inovare e como que é fácil se inscrever e participar. E no segundo momento, eu vou contar um pouquinho sobre o histórico e o momento de criação do prêmio, que é um momento que muitas pessoas me perguntam, têm curiosidade de como é que o Prêmio Inovare surgiu, em que momento nós estávamos, o Poder Judiciário. Então, eu vou finalizar dessa maneira. Então, começando aqui, como é que é o Prêmio Inovare? Ele tem como objetivo identificar e premiar práticas criativas e transformadoras que estejam impactando a vida das pessoas e que estejam transformando o sistema de justiça do Brasil. Quando a gente fala em práticas criativas, às vezes é difícil apreender o conceito, parece algo complicado. Mas práticas transformativas têm um conceito... Práticas criativas têm um conceito que eu gosto muito de usar. É um conceito até de um publicitário americano. Ele fala que criatividade é um processo que envolve o cérebro como um todo. Implica a habilidade de desafiar suposições, reconhecer padrões, ver de novas maneiras, fazer conexões, arriscar-se e agarrar a oportunidade. Então, é a capacidade de exercitar um olhar diferente sobre as mesmas coisas. E é nesse ambiente que as práticas do Inovare se encontram, né? Um ambiente de rompimento de antigos padrões para operar mudanças efetivas nos problemas enfrentados pelo nosso sistema judicial. Então, quando eu digo práticas criativas, a gente tem que pensar que é aquele olhar que a gente tem, aquele diagnóstico que a gente faz sobre a nossa realidade e como que nós buscamos a solução. Então, é um caminho a se percorrer. A gente olha para o problema, a gente pensa num diagnóstico e a gente implementa uma solução. Essa solução, muitas vezes, na maioria das vezes, independe de mudanças legislativas. O que o Inovare vem nos mostrando é que essas mudanças são feitas a partir da motivação pessoal de cada operador da justiça, cada promotor, cada defensor, cada juiz que olha para o seu problema, vê o que tem que ser enfrentado, através da sua expertise, ele desenvolve um diagnóstico e implementa uma solução. É esse tipo de solução que o Inovare busca, uma solução muitas vezes simples e que resolve os problemas locais daquela vara, daquela localidade. Então, se você tem uma prática que é criativa, que existe, porque nós do Inovare, nós não podemos premiar ideias, nem estudos, nem monografias, nós só premiamos e recebemos projetos e práticas que existam e que estejam com resultados comprovados. Então, esse é o primeiro passo. Existindo a prática, a pessoa interessada, ela acessa o site do Prêmio Inovare e lá temos um formulário
que vocês vão preenchendo e vão apresentando como é que funciona o trabalho, desde como ele foi criado, as dificuldades encontradas, os fatores de sucesso, os recursos humanos, os recursos materiais envolvidos. O formulário ele permite que você faça uma apresentação ali objetiva de como a prática funciona. Essa é a primeira etapa e é a etapa que nós estamos vivendo hoje, né? As inscrições estão abertas desde o dia 7 de março e vão ficar abertas até o dia 22 de abril, até meia-noite do dia 22 de abril. E aí, só a título de curiosidade, ao longo dessa minha vivência de 19 anos do Prêmio Novare, eu confesso que as práticas chegam nos 3 últimos dias do prazo de inscrições. Às vezes, até nas últimas horas do prazo de inscrições. Então, aqui eu já faço um apelo. Quem puder já ir se inscrevendo, não deixar para a última hora, eu agradeço, porque inúmeros problemas podem acontecer nos últimos momentos, né? O site pode ficar congestionado, o volume de trânsito de dados é muito grande, então podem acontecer alguns problemas. Raquel, deixa eu te interromper um pouquinho. E deixa eu te perguntar o seguinte: para responder esse questionário, é muito difícil, é muito complexo? Quantas perguntas são? Porque a gente tem sempre essa ideia, responder um questionário, as pessoas já pensam, vai dar muito trabalho, não vou conseguir, não tenho tempo. Dá uma desmistificada no questionário, quem sabe? Faça favor. Olha, de início eu já vou dizer que esse questionário ele já foi reformulado várias vezes para poder facilitar mesmo esse passo a passo de inscrição, sabe? É bem tranquilo. Vocês vão começar fazendo uma identificação de um cadastro de quem está propondo a prática, quem está apresentando, e depois as perguntas são intuitivas, assim, são bem tranquilas. Começa fazendo uma descrição resumida de como é que o trabalho acontece, pode ser 2 parágrafos ali, de forma sempre objetiva. Depois vai detalhar um pouquinho, dizendo desde quando a prática está em funcionamento, os fatores de sucesso, o que chama a atenção, o que é o dado positivo dessa prática, o que ela traz de transformador, como que ela muda a vida das pessoas, como é que ela impacta a sociedade. Então, os fatores de sucesso são os fatores positivos mesmo das práticas. Depois tem um campo para falarmos sobre as dificuldades encontradas para o desenvolvimento dessa prática. Por exemplo, se precisava de orçamento, se foi preciso fazer parcerias para conseguir implementar a prática, ou se foi preciso uma mudança de cultura da equipe envolvida. São assim aqueles gargalos que quem concebeu a prática precisou ultrapassar para conseguir implementar. Depois a gente fala um pouco sobre a estrutura da prática no formulário, os recursos humanos, quantas pessoas envolvidas, duração de trabalho, tempo de dedicação. Também falamos sobre orçamento investido, se foi preciso comprar computadores, se foi preciso ter uma sede, construir alguma coisa. E no final, a gente só pede que vocês façam um resumo assim de coisas importantes que vocês considerem para o aperfeiçoamento. Por que a prática colabora para o aperfeiçoamento da justiça? Então, essas questões são mais objetivas mesmo, descritivas do trabalho, de como é que é, porque essa ficha ela vai para a mão dos jurados. Então, quanto mais informação e de forma objetiva pudermos inserir nessa ficha, mais fácil vai ser a avaliação dos nossos jurados. Os longos, então. A gente pode dizer que a pessoa que fez a prática, ela responde com facilidade. Sim, totalmente. Não precisa formular um PDF à parte, não precisa juntar gráficos, nada, não precisa anexar nada. A pessoa que vivencia a prática, ela tem total condição de descrever o que está acontecendo ali no formulário. Não é nada rebuscado mesmo. Fica aqui mesmo uma mensagem de desmistificação dessa ficha, desse formulário. Eu confesso que eu acho até gostoso preencher a ficha, porque quem está trabalhando com isso já tem, né, as ideias estruturadas na cabeça, então é só descrever mesmo o que está ali, o que acontece, e não vai encontrar problema nenhum.
Essa ficha, ela é o início das inscrições, né? O início da participação das pessoas aqui no Prêmio Novari. É a partir dela, então, que nós aqui da coordenação fazemos uma triagem, né? Uma triagem que eu chamo de formal. Nós aqui da coordenação não entramos no mérito de nenhuma prática, de como ela funciona, se ela é boa ou não, se ela é adequada. Nós não fazemos esse tipo de análise. Essa análise é de competência dos jurados. Nós aqui na coordenação verificamos se a prática está de acordo com o regulamento, ou seja, se o formulário está todo preenchido, se o campo dos autores, principalmente, está com o nome completo, endereço. Então, é uma análise formal. Nessa fase, que é bastante trabalhosa, é interessante dizer que, além das práticas, nós recebemos também muitos protestos, muitas ideias. Fica claro que ali na descrição são sugestões que ainda não existem. Então, é o tipo de coisa que nós eliminamos para separar o que realmente vai concorrer ao prêmio. E aí, feita essa análise formal da coordenação, terminadas as inscrições, né, nós iniciamos uma outra etapa, que é uma etapa muito importante para o funcionamento do Prêmio Novari. Ela é muito valorizada, tanto pelo CNJ como CNMP, porque é uma etapa em que nós vamos a campo verificar mais informações e verificar como que as práticas acontecem ali, né? Na verdade, na sua realidade, não é mais só um texto. Ali, as práticas, com a visita do consultor, elas ganham vida, elas são personificadas. Então, essa etapa dura mais ou menos 2 meses. Nós temos um consultor em cada estado do Brasil. Todos são renomadíssimos advogados, pessoas muito habilitadas a fazer esse trabalho de visita e de checagem, né, das informações. Então, é um grupo muito unido, em que a gente troca ideias. Aproveito até para fazer uma saudação especial para os consultores que estão aqui nos acompanhando. Geralmente temos ex-procuradores aposentados que podem desempenhar o trabalho de consultor. Temos grandes advogados, como é o caso do Marcelo, escritório do Dr. Cabanelas, e eles verificam a prática em loco e fazem um relatório bem detalhado de como que essa prática funciona. Esse relatório tem como destinatário final os jurados. Esse relatório, ele não é publicado no site do Novari, ele é um material interno, onde o consultor descreve as impressões que ele teve ali no momento, tudo que ele viu. Ele valida e ratifica as informações apresentadas na ficha de inscrição. Então, daí a grande importância do consultor estar em campo, falando com os autores, reunindo maiores informações, porque é isso que forma o convencimento dos jurados. Eu tenho a oportunidade, a felicidade de participar das sessões de julgamento do Prêmio Novari, né, na reunião dos nossos 35 jurados, e tanto a ficha de inscrição como o relatório do consultor é um material fundamental para que os jurados tomem as suas decisões. Eu correria o risco até de dizer que o material dos consultores se torna mais relevante ali no momento no calor do debate, é o relatório do consultor que define quem vai ser o premiado, quem vai ser o escolhido. Pode-se dizer que todas as pessoas que preenchem os requisitos formais ali de responder o questionário da forma formalmente correta, vai passar por esse filtro formal e vai chegar a receber a visita do consultor, então. Exatamente, exatamente. E nós temos histórias maravilhosas assim do empenho dos consultores para chegarem até as práticas, né? Muitos viajam quilômetros e quilômetros, mas outros, até diante da diversidade do Brasil, né? Imagina as práticas lá do Pará, do Acre, muitos têm que chegar de barco, de chalana. Ou já tivemos histórias de consultor esperando a maré baixar para poder fazer a travessia de um rio, para chegar até
até a prática. Então, não importa onde essa prática está, se ela está concorrendo ao Inovar, ela vai ter um consultor visitando a sua prática. E isso é uma coisa que nos dá muita legitimidade. Isso nas palavras do próprio CNJ, do CNMP, porque eles tentam implementar uma ação assim para as práticas dos portais de boas práticas desses conselhos, mas eles ainda não conseguem, porque a capilaridade é muito grande. Imagina chegar chegar até a divisa do Acre com a Bolívia, com a Venezuela, quer dizer, com a Venezuela, e verificar o acontecimento de uma prática, às vezes de proteção de um indígena ou de refugiados chegando. Tudo isso nós já vivemos na Inovare. É muito legal, sou suspeito para falar e eu acabo falando isso em todas as visitas que eu faço, porque felizmente o ano passado o Rio Grande do Sul, a partir de alguns movimentos que nós fizemos e talvez o primeiro lançamento estadual que a gente fez de forma virtual, né, Raquel, colocou o Rio Grande do Sul como segundo estado com mais inscrições de práticas do Brasil, perdendo obviamente para São Paulo, porque também a gente está falando de outra realidade. E é muito legal, agora do lado do consultor, a gente fazer essas práticas, porque a gente acaba conhecendo projetos maravilhosos, pessoas maravilhosas, e a gente faz amigos mesmo, amigos que a gente leva para o resto da vida e vai conversando e trocando ideia e definindo. Então é sempre muito prazeroso. E eu falo no final das práticas, falo, eu estou cansado porque a gente viajou não sei quantos quilômetros, a gente analisou não sei quantos projetos, e quando eu falo, o ano que vem acho que eu não vou fazer, mas quando eu recebo as práticas eu falo, não, eu vou fazer de novo, porque é realmente muito bom. E do lado de quem está participando do prêmio, e aí acho que vale a pena falar, só receber a visita do Inovare, só receber a visita do consultor já é quase uma premiação. Tu vê assim muitas vezes a movimentação que acaba acontecendo nas cidades, o pessoal como prefeitos envolvidos, a comunidade envolvida, todos vão na promotoria, conversam, tem orgulho de falar daquela prática, tem orgulho de estar sendo visitado por Inovare. Então só de receber a visita, só de nós estarmos ali, já é realmente uma satisfação para quem inscreveu a prática e principalmente para quem participa, né? Porque o que a gente vê nos projetos, isso acho que é muito lindo de Inovare, os projetos, os principais projetos vencedores, não é de uma pessoa fazendo um trabalho único, é de uma união de esforços que gera realmente a diferença, né? Então, é um prazer. Eu já fico aqui ansioso, fico perguntando, Raquel, quantas práticas tem? Me manda aí as práticas que já estão escritas, quero saber para a gente receber. É uma maneira de interiorizar mesmo o trabalho, né? Que é uma ideia que a gente tem, uma vontade, né, Jacó, de interiorizar. Fala um pouco aí, Jacó, que está no interior. A importância que seria, né? A importância que imagina receber o Inovare lá, o município se mobiliza, a pessoa se sente prestigiada, esse prestígio, né, motiva para fazer mais. Eu acho que a coisa da energia, da motivação, né, de ampliar os conhecimentos. O que tu acha, Jacó? Vamos receber o Inovare lá em... Vamos, Santo Ângelo. Bom dia a todos. Eu ouvi a palavra de todo mundo que falou antes, desmistificar, eu acho que esse é o ponto. Assim. Eu sou militante dessa área de projetos há 15 anos dentro do Ministério Público. E a ideia justamente é mostrar que trabalhar com projetos não é um bicho de 7 cabeças. Obviamente não precisa toda aquela metodologia que algumas empresas de engenharia, de TI usam na execução de projetos, no planejamento. Dá para fazer de maneira mais simples. E eu conheço o questionário do Inovare, né? A gente, inclusive, está fazendo um manualzinho, um manual, né? Para colocar na nossa página da intranet, para explicar passo a passo, mais detalhadamente ainda, que já está lá no site do Prêmio Inovare. E realmente, conforme tu falaste, existe, quando um projeto recebe esse olhar de uma premiação, enfim, ou de uma possibilidade de premiação, existe toda uma mobilização local. As comunidades do interior, elas são muito carentes, muitas vezes, de ter reconhecimento de algumas práticas, enfim. Então, o que tu falaste é perfeito. Existe a mobilização e os projetos que causam impacto social, é outra coisa que já foi mencionada aqui. Eles nunca são feitos só por uma instituição.
é premiado na categoria Ministério Público, mas nunca é o Ministério Público sozinho que vai fazer. Existe o envolvimento de vários órgãos, de entidades, de pessoas desprendidas, às vezes, que nem pertencem a alguma instituição, mas que colaboram com o projeto, e isso que é o bacana, assim, as políticas sociais, o impacto social, ele sempre é causado com vários atores envolvidos. Então tá. Queremos visitas. Não, tem histórias maravilhosas e acho que isso também enriquece muito o Inovar. Eu vou contar uma aqui do MP. Não me lembro o nome da promotora, mas era em São Jerônimo e era um projeto no presídio. E quando ela avisou, vai vir Inovar aqui, vai vir um consultor, os próprios apenados falaram, não, a gente tem que fazer um lanche para eles. Então eu cheguei lá, tinha um banquete, tinha torta, tinha bolo, tinha suco, aí tu faz lá. Então, assim, é muito legal ter isso e ver todo o envolvimento e as pessoas querendo que aquele projeto seja reconhecido, que aquela boa prática, que aquele bem que estão fazendo para todos seja reconhecido por outras pessoas. E mais uma contribuição, o que eu percebo nos projetos? Quando tem dois elementos da metodologia de projetos que estão bem definidos, principalmente dois, é óbvio que todos são importantes, cronograma, matriz de responsabilidade, tudo é importante. Mas tendo principalmente dois elementos, que é um objetivo bem claro, exatamente o que se quer fazer, e uma justificativa também muito clara, qual é o problema que eu quero resolver, já é meio caminho andado. Porque quando isso está claro, o direcionamento de todo mundo é para o mesmo sentido, todo mundo entende qual é o problema e todo mundo vai agregar para resolver aquele problema. E aí, Jacó, tu traz um ponto que é importante. Estou tomando conta aqui, Raquel, peguei teu espaço de fala aqui. Mas o somatório desses dois coeficientes que tu trouxe é o resultado. Isso. Né? E tendo esses dois coeficientes se somando, vai ter um resultado. E é isso que a gente busca lá como consultor. Né? O nosso relatório, por vezes, pode ser um pouco semelhante com o relatório que o autor da prática já escreveu no Inovar. Porém, a gente busca, após conhecer a prática, após estar em campo, após conversar, entender um pouco melhor, responder de uma forma diferente, apresentando esses resultados. Né? E aí é o papel do consultor, de daqui a pouco, numa conversa, falar assim, tem o resultado disso, e se não tiver na hora, tem tempo, a gente tem um espaço de tempo tranquilo para fazer essas visitas, que o autor pode preparar aquilo que a gente pedir, aqueles dados, e apresentar os resultados para nós, porque realmente acho que é o resultado que lá na hora H, na discussão entre uma prática e outra, talvez o resultado é o que faça a diferença. Bom, eu retomo aqui, seguindo o cronograma, né, do anual do prêmio, a título de esclarecimento mesmo para quem vai participar. Então, estamos com as inscrições abertas até 22 de abril. Acabando o período de inscrições, começa a etapa de visitação das práticas, e aí é importante, quando o consultor fizer contato com quem está concorrendo, que as agendas sejam, óbvio, né? Tem uma facilitação nas agendas, porque muitas vezes as práticas estão no interior e requer pelo menos 2, 3 dias de envolvimento dos nossos queridos consultores. E finalizando essa parte da visitação das práticas, nós iniciamos de imediato a fase de análise pelos jurados. Aí é um trabalho mais interno, de um trabalho intelectual mesmo de cada jurado, que são pessoas com notório saber, dispensa qualquer apresentação. Nossa comissão julgadora são 5 ministros do Supremo, 6 ministros da STJ, o Procurador-Geral da República, advogados muito importantes, tem também cientista política, que é a professora Maria Tereza Sadek, que traz pluralidade para o nosso debate, não só aquele olhar estritamente jurídico, e os jurados permanecem mais ou menos 2 meses e meio fazendo a análise dessas práticas. Eles muitas vezes recorrem à coordenação, a mim, para buscar mais informações. Alguns jurados, inclusive, já desejaram visitar as práticas em loco. Então, é uma fase também muito importante, que o Inovari passa mais ou menos 2, 3 meses
sem dar muitas notícias, mas é porque é esse momento mesmo de análise, né? É uma fase bem fechada do prêmio. E no dia, mais ou menos em outubro, final de outubro, nós marcamos uma reunião de julgamento com a presença desses julgadores todos, a maioria deles estão presentes, e nós fazemos ali o debate das práticas e nesse dia são escolhidas as vencedoras e homenageadas em cada categoria. Né? Então, categoria tribunal, juiz, Ministério Público, advocacia, defensoria pública, e temos uma categoria dedicada à sociedade, que é Justiça e Cidadania, onde qualquer pessoa de qualquer área de conhecimento, que eu digo, né, que tenha uma prática que perpassa a justiça, né, arquitetos, médicos, professores, alguma prática que contribua com a justiça pode concorrer. Então, eu fiz questão agora de nomear as categorias só para ficar claro que cada classe tem a sua categoria de concorrência. Então, os membros do Ministério Público, os promotores e os procuradores concorrem na categoria Ministério Público. Porém, os servidores, eles podem concorrer na categoria Justiça e Cidadania. E o mesmo raciocínio na categoria Juiz e na categoria Defensoria. Bom, a categoria Justiça e Cidadania, como ela tem um rito um pouquinho diferente, ela recebe visitas de consultores, mas não são os nossos consultores advogados. Ela recebe visita do Instituto Datafolha. Por causa da capilaridade delas, elas muitas vezes são situadas em localidades praticamente impossíveis de se chegar, como no caso do Rio de Janeiro, as práticas se desenvolvem dentro de comunidades, então entendemos que era um risco muito grande colocar os nossos consultores advogados para subir a Rocinha, subir o Vidigal, subir as comunidades. Então, o Datafolha, que já tem uma entrada nesses locais, em razão das pesquisas que realizam, eles têm maior aceitação nesse momento. Inclusive, já premiamos bastante práticas oriundas de comunidades, práticas maravilhosas mesmo. Raquel, tu poderia nos dar um exemplo? Eu tenho muita curiosidade sobre essa categoria. Já conversei, já perguntei para o Marcelo. Dá um exemplo de algum projeto que ganhou nessa categoria para a gente poder entender melhor. Essa categoria ela é mais recente, ela não existe desde o início do Inovare, não. Ela existe mais ou menos há 4, 5 anos. No início, na primeira edição, nós tivemos uma prática muito bacana de um médico que trabalhava dentro do sistema penitenciário e junto com o defensor e o promotor que tinha atribuição para cuidar daquele presídio, desenvolveu uma prática de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o médico ele fazia palestras e atendimentos aos apenados, juntamente com a defensoria, e fazia um trabalho de conscientização maravilhoso ali para evitar a transmissão de doenças. Né? Então, é um médico trabalhando em prol do sistema penitenciário, em prol da justiça. Legal. Tivemos um outro também que o nome era... Agora eu não vou me lembrar do nome certinho, mas era Meninas Maravilhosas, uma coisa mais ou menos assim, que era um trabalho de um agente penitenciário no Ceará, que, preocupado com a população trans que estava cumprindo pena, fez uma ala separada dentro do presídio, preservando as características daquela pessoa, né? Então, uma questão de direitos humanos aí muito valiosa, preservando os cabelos, as unhas, as características femininas da população trans e evitando que situações constrangedoras pudessem acontecer caso eles estivessem ali cumprindo a pena junto com homens. Então, é uma prática que a gente vendo as imagens é algo muito emocionante e de preservação de direitos humanos. E tivemos outras também de uma professora em Roraima que acolheu alunos, crianças, né, vindas da Venezuela, refugiadas, e ali desenvolveu uma forma deles e da família serem adaptadas à comunidade, ajudando com o idioma, com o ensino.
Essa, especificamente, ela não passou tão intimamente dentro do sistema de justiça, mas ela era de um valor tão grande assim para a proteção dos menores que a comissão julgadora achou que ela deveria ser premiada. Eu agora lembrei de quando o ministro Márcio Tomás Bastos era o nosso presidente do Conselho Superior, e ele falava muito que o Inovar era apenas a semente plantada para que todos os outros poderes também pudessem participar e desenvolver as suas práticas. Ele falava muito isso, a semente, o início de tudo. Bom, e aí, voltando então à fase de análise das práticas pelos jurados, então em um dia eles tomam a decisão de quais são as práticas que serão premiadas naquela edição corrente. E aí essas práticas elas permanecem em sigilo comigo. Eu entro em contato com as pessoas que são indicadas, né, ao prêmio. Na verdade, eu não sei quem é o premiado e quem é o homenageado. Eu sei quem são as práticas e os autores escolhidos para aquele ano, mas eu ainda não sei quem é o premiado e quem é o homenageado. Essa notícia nós só vamos dar no momento da premiação. Então, em condições normais, a premiação ocorrendo de forma presencial, essas pessoas vão até o Supremo no dia da premiação e ficam lá aguardando a notícia de quem será o premiado e de quem será o homenageado. Nós selecionamos uma para ser a premiada e uma outra para ser a prática homenageada. Eu não gosto de falar que é primeiro e segundo lugar, não é isso. Ambas as práticas elas recebem a votação expressiva dos jurados, mas o regulamento, né, a regra do Inovar é apresentar uma como premiada e outra como homenageada, mas elas têm o mesmo tratamento por nós. A premiada ela recebe o troféu do Prêmio Inovar e a homenageada recebe uma placa de homenagem, mas ambas... Inclusive, eu trouxe um vídeo muito curtinho de 40 segundos desse momento da premiação. Se for possível apresentar, eu acho que ilustra bem o momento que é a premiação. Sejam bem-vindos à cerimônia de premiação do 18º Prêmio Inovar. O Prêmio Inovar tem como objetivo o reconhecimento e a disseminação de práticas transformadoras que se desenvolvem dentro do sistema de justiça do Brasil. Vamos direto aos finalistas de 2021 nas categorias.
toda a organização do prêmio, nossos parabéns, nossos eternos aplausos para essas pessoas que, com a motivação pessoal, procuram mudar a justiça do Brasil para melhor. Obrigada pela exibição. Eu trouxe para poder trazer a percepção correta de como é que o momento da premiação é realmente um momento emocionante. A gente trabalha o ano inteiro para chegar naquele momento, naquele dia, e entregar para a sociedade um conjunto de boas práticas que, depois da premiação, podem e devem ser replicadas, disseminadas, e como eu falei no início sobre criatividade, né, sirvam de inspiração mesmo para que outras pessoas possam aplicar nas suas realidades e solucionar os problemas da justiça. A Janine falou uma coisa muito interessante, né, no início, dizendo da aproximação da sociedade, o motivo do MP Talks, o motivo do CEAF existir e a preocupação que vocês têm de se aproximar da sociedade, né? Eu acredito, ao longo dessa trajetória toda de Inovare, que o melhor caminho seja mesmo através de desenvolvimento de projetos e práticas, né, que melhorem mesmo, que impactem a vida das pessoas, porque só assim que a gente consegue mudar a cultura de uma instituição, a cultura de um país até, ela é mudada não pela mudança legislativa, mas eu acredito que pela realização de projetos assim, de cunho humano mesmo, né? Que a pessoa, né, nosso jurisdicionado, nosso cidadão brasileiro consiga sentir a presença da justiça e, com isso, melhorar a sua vida, né? Sim, tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que até tenho repetido muito, que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público fala muito, né, no Ministério Público resolutivo, desburocratizado, com atuação transversal, né? A gente fala muito na humanização do Judiciário, do Ministério Público, e a gente tem falado, né, Jacó, que projetos é o caminho, assim, para encurtar, né, essa caminhada, essa distância entre a prevenção e a repressão, né? Então, esse Ministério Público desburocratizado, resolutivo, com atuação transversal, na nossa opinião ali do Escritório de Projetos, é o Ministério Público da prevenção, né? A repressão, a fiscalização, até justamente é a parte pela qual nós somos mais conhecidos como promotores e procuradores. Mas eu gosto de pensar que a gente tem que trabalhar na ponta da prevenção também, e que a ponta da prevenção, eu digo que é mais importante, porque se a gente prevenir lá na infância, com atendimento na educação, na saúde, na cultura, que aquela criança, aquele adolescente entre por um caminho da criminalidade, por exemplo, a gente não vai precisar atuar lá na ponta da repressão depois. E isso tem muito mais, geração de muito mais valor para aquela pessoa e para a sociedade como um todo, né? Então, eu acredito muito em projetos como forma de atuação preventiva mesmo, né? E em todas as áreas, né? Educação, meio ambiente, infância, idoso, saúde, né? Se a gente prevenir a doença como médico, né? É melhor prevenir a doença do que tratar da doença depois. Então, a gente tem vendido muito essa ideia, que a gente já tem isso incutido no nosso discurso, mas como a gente tem uma tradição de atuar por vocação, né? Depois, a demanda é tão grande que a gente acaba atuando depois que as coisas acontecem. Isso não é só no Ministério Público nem no Judiciário. Na própria saúde é assim, né? Na educação é assim. Então, fomentar esse tipo de atuação é fomentar um trabalho preventivo, né? E isso é gerar valor para a sociedade. É mais ou menos assim que a gente pensa, né, Marcelo? É verdade. E a gente vê que isso é uma realidade, né? Porque os projetos que a gente visita, geralmente, são partindo de uma linha de um problema que existia, e a solução do problema não é ficar ali enxugando o gelo, é partir para a prevenção e realmente mudar a cultura, mudar a história de uma sociedade, uma comunidade, e que isso lá na frente, depois de um tempo, acaba refletindo em resultados. Então, assim, acho que 100% dos projetos aqui que eu visitei do Ministério Público, também de outras categorias, visam isso, trabalhar na prevenção e colher os resultados lá na frente, não só daquilo não acontecer, mas ter uma mudança, né, uma transformação, mesmo que pequena, mesmo que uma sementinha, como tu comentaste no início, Janine, mas que já é um belo papel,
ativo que a gente pode ter na sociedade. E acho que é isso que o Inovari busca, né? Se está mudando uma pontinha aqui no Rio Grande do Sul, por que não a gente não replicar isso lá na Bahia, lá no Acre, lá no Espírito Santo, né? E conseguir que a gente torne aí o Brasil um pouco melhor, né? Acho que esse é o que a gente busca com o Inovari. Exatamente. Eu acho que já estamos caminhando aqui para o final, estou aqui cuidando do tempo, mas eu gostaria de encerrar dizendo que o Prêmio Inovari, para que todos nós brasileiros possamos nos orgulhar dele, é uma iniciativa que só existe aqui no Brasil. Eu já procurei iniciativas parecidas em outros países e não existe. É uma iniciativa de valorização do sistema de justiça mesmo, porque é isso que nos move aqui na organização do prêmio. E dizer que eu insisto, né, a mudança de cultura mesmo, que tem que acontecer dentro das nossas instituições para que a justiça tenha celeridade, tenha eficiência, que possamos fazer mais com menos investimento, parte mesmo da motivação pessoal de cada um na implementação dos projetos. Então, é muito desejável que vocês apresentem os projetos aqui no Prêmio Inovari. Nós recebemos isso com muita atenção, muito carinho. E esses projetos vão para as mãos de pessoas que podem torná-los políticas públicas verdadeiras. Então, esses projetos são conhecidos pelo Ministério da Justiça, são conhecidos pelo CNJ, pelo CNMP. E imagina, então, aonde vamos chegar, né, se esses projetos virarem políticas públicas? Que justiça e que Brasil maravilhoso que teremos em pouco tempo. Então, acho que com isso eu encerro minha fala. Eu espero ter contribuído aqui para esclarecer dúvidas, mas principalmente para motivar o pessoal aí do MP a inscrever as práticas e para não deixar para o último dia. Muito obrigada. Raquel, primeiro, nós aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul, eu como diretora do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, só tenho agradecimentos, né? Porque hoje, numa época de hiperinformação, hiperconectividade, sabe-se que o que menos, às vezes, se consegue é uma comunicação clara. Né? Então, eu queria passar a palavra aqui para o Marcelo, para suas considerações finais, e depois vou passar de novo para te fazer as suas considerações finais, mas assim, a nossa palavra acho que cumprimos a nossa missão. Né? Assim como o Inovari cumpre a sua missão de valorizar o sistema de justiça, e isso é muito importante, né? Isso estimula as boas práticas, mas também faz esse papel de comunicação entre os colegas, membros, servidores e colaboradores, mas também com a sociedade, porque na maioria das vezes as práticas estão acontecendo. O que o escritório de gestão e estratégica e projetos faz é com que eles sejam normatizados e para que se possa, principalmente, além de divulgar, né, doutora Janine, que ela vai agora nas considerações, o projeto que às vezes está sendo realizado de uma forma informal, mas também que outros estados possam replicar, outros colegas no mesmo estado possam se inspirar e replicar, e principalmente, como disse a Raquel aqui, que isso possa fazer parte do incentivo a boas políticas públicas. Doutor Marcelo, para as suas considerações finais. Obrigado, Marta. Eu gostaria aqui de parabenizar e agradecer ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, na pessoa da doutora Janine, da doutora Caroline, que também tem sido uma parceira do Instituto Inovari, por todo esse movimento que vocês estão fazendo neste ano. Tá? Certamente, o Ministério Público vai colher os frutos disso, e o Inovari não tem outra palavra senão agradecer a todo esse espaço e todo esse esforço que vocês estão fazendo. Para mim é uma honra poder estar aqui, uma instituição que eu tenho tanta admiração, que eu sempre sou muito bem recebido, e espero que esse ano eu possa visitar aí diversas práticas dos nossos promotores e levar, né, esses projetos ao conhecimento do Brasil e que possam ser replicados aí por muitos lugares. Tu que foste um incentivador. Pois é, fui pego de surpresa, não estava prevista a minha participação, mas rapidamente uma última mensagem. Nós temos uma meta, que é bater o recorde de projetos inscritos no Inovari aqui no Rio Grande do Sul neste ano. Obrigado a todos. Doutora Janine.
Bom, então, nas minhas considerações finais, eu quero agradecer a Raquel e ao Marcelo, né, pela participação, a todos os participantes do Prêmio Novari, por também serem nossos parceiros aí nesse nosso desafio, né, Jacó? Ao CEAF, por sempre nos abrir esse espaço. E em nome da doutora Caroline Vaz, que é a subprocuradora-geral de Gestão Estratégica, e em nome da equipe do Escritório de Projetos, Jacó, o Bruno e o Rodrigo, lançar publicamente aqui o desafio. Nós temos muitos projetos, muitas práticas inovadoras, interessantes, inspiradoras. Nós temos muitos colegas que fazem trabalhos maravilhosos. E a gente precisa divulgar isso, né, Marcelo? E a gente está, então, lançando esse desafio. Vamos nos inscrever para divulgar, para fomentar, para impactar, para gerar valor na sociedade, para fazer sentido para a sociedade. E aí colocamos o Escritório de Projetos à disposição para colaborar com as inscrições, desafiamos o Marcelo a nos ajudar. A gente precisa fazer o Marcelo viajar para o interior, pessoal. Então, assim, ó, chega, o Marcelo ficou muito preso na pandemia, ele precisa caminhar. Então, vamos colocar o Marcelo para se mexer e vamos mostrar que a gente está gerando valor aqui na nossa comunidade. Então, em nome da Subdigestão, fica lançado esse desafio e, ao mesmo tempo que nos colocamos à disposição e desafiamos aí o Marcelo e a Raquel a continuarem sendo nossos parceiros aqui no Rio Grande do Sul e, quiçá, no Brasil, né, Marcelo? Com certeza. Né, Raquel? Raquel, passo a palavra para tuas considerações finais, né? Já com todos os agradecimentos. Eu também agradeço enormemente a todos vocês. Foi muito honroso para mim estar aqui nesse momento. Eu estou me disponibilizando pessoalmente para qualquer pessoa que estiver com dúvida no processo de inscrição, pode me escrever. O meu e-mail é bem fácil, é raquel@premioinovari.com.br. Se por acaso desse nosso bate-papo aqui ficou alguma dúvida, pode me escrever que eu mesma vou responder aqui diretamente. E eu vou confessar que eu estou torcendo para encontrar algum membro do Ministério Público na premiação dia 1º de dezembro no Supremo Tribunal Federal, porque esse ano será presencial. Então, acabei de revelar a minha torcida aqui, espero que os outros estados entendam. Mas eu estou ansiosa de verdade para que vocês possam apresentar todas as práticas e que o desafio de Jacó essa meta de Jacó seja batida. Foi um prazer estar aqui todo com vocês e conto que esse seja o primeiro de muitos eventos. E dia 1º de dezembro, eu já vou fechar minha agenda, eu estarei no Supremo Tribunal Federal, porque realmente eu já participei, é muito emocionante, é muito bom estar lá no Supremo e assistir o prêmio, que eu já assisti algumas vezes. Um abraço a todos e um bom dia, uma tarde. Agradecendo a todos os membros, servidores e colaboradores que estiveram conosco, assim como todos os membros, principalmente um abraço especial do nosso Ministério Público Brasileiro e diretores das escolas funcionais e institucionais do Ministério Público. Um abraço.